Olá, amigos, irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor seja convosco. Aqui quem vos fala é o presbítero Cleito César. Sou obreiro da Assembleia de Deus, missão aqui na cidade de Canaã dos Carajás, no Pará, pastoreada pelo nosso pastor presidente, pastor José Hamilton de Amarante. E pela graça de Deus, sou um presbítero e dirigente de uma das nossas congregações. Mas estou passando aqui para compartilhar com meus irmãos apenas um pequeno trecho, uma reflexão, um ensinamento da palavra de Deus, onde nós queremos falar a respeito de algumas qualificações daqueles que têm a chamada para o ministério pastoral, para ser um obreiro na casa de Deus. E a gente sabe que é Jesus quem chama, é Jesus quem comissiona os seus servos, para exercer a liderança na sua casa, para ser um obreiro na casa do Senhor. E na palavra de Deus, nós temos aqui no capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo, ele fala de algumas qualificações que o obreiro deve ter na sua vida para exercer o ministério pastoral, ministério de diácono ou do presbiterato, do evangelista também, enfim, no obreiro de modo geral. E eu quero ler o texto e fazer aqui algumas considerações, a respeito dessas qualificações que todo candidato, todo aquele que tem a chamada de Deus ou tem também o desejo no seu coração, quero falar um pouco dessas qualificações. Mas vamos ler aqui o texto de capítulo 3, versículo 1 ao 7, da primeira epístola de Paulo a Timóteo, que ele diz assim: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, Paulo, dando orientações, dando algumas diretrizes ao seu filho na fé, Timóteo, fala que quando ele for apresentar alguém, consagrar alguém ao pastorado, a função de ser um obreiro na casa de Deus, ele começa dizendo assim, olha, se alguém deseja ser o episcopado, excelente obra deseja. Então, Paulo começa a falar aqui do desejo que alguém possa ter no seu coração de ser um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um obreiro na casa de Deus. Ele fala que quem tem esse desejo dentro do seu coração está desejando uma excelente obra. Mas é claro que para nós sermos um obreiro na casa de Deus, não basta apenas ter o desejo. Eu acredito que nós temos que ter também a chamada de Deus, a convocação, o chamamento do Senhor em nosso coração, em nossa vida, para exercer, seja qual for o ministério que Deus tenha reservado para nós. Só que, além da chamada e do desejo,
nós temos que ter outras qualificações que Paulo lista, fala aqui, mostra que devemos ter em nossa vida para sermos um obreiro aprovado na casa de Deus. Irmãos, não tem como eu falar de cada uma dessas qualificações, mas eu quero aqui apenas destacar algumas que, assim como as demais, são muito importantes para a nossa vida. Paulo, ele diz assim, olha, que o candidato, aquele que deseja o episcopado, ele tem que ser marido de uma mulher. Provavelmente Paulo aqui está se lembrando do princípio do casamento monogâmico que Deus instituiu lá no Jardim do Éden, fazendo um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Então, aquele que deseja, aquele que tem um chamado para exercer algum ministério na obra de Deus, ele tem que ser também marido de uma mulher, não é? E Paulo vai dizendo ainda que ele também tem que ser apto para ensinar. O líder, o pastor, o obreiro, ele vai lidar com um rebanho, não é? E para lidar com o rebanho, ele tem que alimentar esse rebanho. E espiritualmente falando, como que o obreiro, o líder, o pastor, o presbítero, ele vai alimentar as ovelhas? O alimento é com a palavra de Deus. E para ele trazer e dar um bom alimento para as ovelhas, ele tem que ser apto no ministério de ensinar, de pregar, de manusear a palavra de Deus, não é? E Paulo vai dizendo também que o candidato, ele tem que ser uma pessoa que não venha a ser cobiçoso, de torpe ganância. Porque como que ele vai lidar com a igreja? E a gente sabe que na casa do Senhor entra oferta, entra dízimo, né? Às vezes um voto que algum membro faz. Ou seja, o obreiro vai lidar com finanças, né? E para lidar com finanças, irmão, se colocar alguém que é cobiçoso, que é ganancioso, que é avarento, ele vai pegar essa oferta e não vai administrar de maneira que venha suprir as necessidades da igreja. O que ele vai fazer? Ele é ganancioso, ele é cobiçoso, ele vai embolsar essa oferta, esse dízimo, essas finanças que entram e são movimentadas, né? Em vez dele usar para o benefício da igreja, ele vai usar, provavelmente, é claro, para o seu benefício próprio. Então, Paulo diz aqui que o obreiro que tem um desejo, que tem a chamada, não deve ser um obreiro cobiçoso de torpe ganância. Paulo fala também que o candidato ele tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em submissão ou sujeição. Antes do obreiro liderar, pastorear, conduzir o rebanho, ele tem que pastorear a sua casa, a sua família. Como eu vou querer colocar ordem na casa de Deus, na questão dos irmãos, das ovelhas, me obedecer segundo a palavra, se os meus próprios filhos, a minha casa, não me obedece? Então não tem como uma pessoa assim ser um obreiro na casa de Deus. Amém? No versículo 6, Paulo diz assim, olha, não neófito. A palavra aqui neófito quer dizer novo convertido, aquele que veio agora para o evangelho, né, para o cristianismo. Paulo orienta para Timóteo não colocar esses irmãos neófito, novo convertido, em cargo de liderança. Por quê? Porque ele não tem experiência, ele ainda não tem base, ele ainda está aprendendo, não é? Então, se colocar uma pessoa dessa forma, ele não vai ter como liderar, ele não vai ter como ajudar a congregação naquilo que ela precisa, porque ele mesmo precisa na vida dele. Então tem que ser uma pessoa já experiente, uma pessoa com bastante vivência, experiência com Deus,
com a palavra, com a sua obra. Então, Paulo orienta dessa maneira. E no versículo 7, para finalizar, Paulo diz assim, olha, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta no laço do diabo. Ou seja, aqui fala um pouco da nossa vida social, do nosso bom testemunho, que temos que dar, né, fora da igreja. Eu costumo dizer, irmãos, que a gente, claro, isso é óbvio, a gente passa mais tempo fora da igreja do que dentro, né, em questão de tempo. No culto a gente fica aí 1h30, às vezes um pouco mais, cultuando ao Senhor, e tirando 1h30 ou 2 horas, dependendo do culto, pode ser até mais, em termos de 24 horas, a gente fica mais tempo fora da igreja. Nossas atividades, nossa vida se dá muito mais fora da igreja. Então, aonde é que a gente tem que manifestar mais a nossa vida cristã? É claro que é fora da igreja, né? Entre os amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, da faculdade, né? No ambiente da vizinhança. Então, o obreiro, o candidato, ele tem que ter um bom testemunho dos que estão de fora, não é? Para ele ser um obreiro aprovado. Porque se ele não tem um bom testemunho dos de fora, como é que ele vai pregar, vai ensinar, vai conduzir um rebanho, não é? Então, aqui Paulo fala dessas qualificações. Existem outras mais aqui, conforme eu disse, não tem tempo, não temos tempo para especificar cada uma delas, mas eu quero deixar essas aqui, que são importantes assim como as demais. Então, você que tem um desejo pastoral para ser um obreiro, um diácono, um presbítero, atente para essas qualificações. Veja se na sua vida tem essas qualificações. Se tiver, juntando com a chamada e o desejo, você vai ser um obreiro aprovado, usado na obra de Deus, na casa de Deus, para o benefício da igreja, não é? Ser um líder não é um líder para se beneficiar a si próprio, mas vai ser um líder para ajudar, para abençoar, não é? A igreja do Senhor Jesus. Então, meus queridos, eu deixo aí essa pequena reflexão com vocês. Você pode discordar de mim ou então concordar, não tem problema nenhum. Se você quiser acrescentar alguma coisa a mais, e eu sei que tem muita coisa ainda, né? Eu não falei tudo, eu não esgotei aqui o assunto, né? Apenas falei aqui algumas dessas qualificações, mas a gente sabe que existem muitas outras mais. Amém? Deixe seu like aí nesse vídeo, se inscreva no meu canal, né? Que está aí no YouTube, um canal novo. Dá um like lá, se inscreva, clique lá no sininho para você receber notificações de novos vídeos que nós vamos estar fazendo a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus.